Vou bater um papo com o deputado estadual Major Rocha, do PSDB, no nosso Gazeta Entrevista desta noite. São vários os temas políticos que nós vamos abordar aqui, inclusive com a participação dos internautas pelas redes sociais, internautas sempre participando conosco. E, claro, sobre os temas da nossa capital, que está vivendo um momento de grande expectativa por conta das eleições municipais. Como é que está o PSDB? Essa história de que existe aí um complô para derrubar a pré-candidatura de Tião Bocalhon, que foi publicada em um site de notícias. Essa história de que existem aí membros do PSDB lutando para derrubar Bocalhon. Será que isso é verdade? O que o deputado Major Rocha, que também é presidente da Executiva Municipal, tem a dizer sobre isso e sobre outros temas políticos também? Deputado, boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo bem. Deputado, eu quero começar com essa notícia aí que foi veiculada num site de notícias de que um cavalo de Troia, um cavalo grego, ameaça atropelar a pré-candidatura de Tião Bocalhon e que não existe unanimidade nesta pré-candidatura, nem mesmo dentro do PSDB. Haveria um complô para derrubar o pré-candidato Tião Bocalhon, o ex-prefeito de Acrelândia, atual pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco. O senhor acredita, deputado, que haja mesmo um complô para derrubar a pré-candidatura de Bocalhon dentro da oposição? Veja lá, nós estamos vivendo uma época pré-eleitoral. E essa época pré-eleitoral é muito propícia a todo tipo de coisa, né? É uma época que se espalha muitos boatos, tem uma série de situações que são postas e que, na verdade, eu, por exemplo, não acredito que alguém queira retirar a candidatura de alguém que se encontra hoje muito bem nas pesquisas, né, que hoje tem a preferência da população, que na eleição passada chegou aqui a ganhar do atual governador Tião Viana com mais de 3 mil votos de vantagem. Então, eu não acredito que alguém queira cometer esse suicídio, né? Eu acredito sim que o PSDB já tem uma candidatura definida, essa candidatura está consolidada com o aval da população de Rio Branco, né? Essa pré-candidatura do Bocalhon, ela hoje está posta e tenho certeza que de forma irreversível dentro do partido, nós construímos um arco de hoje 7 partidos que apoiam essa pré-candidatura, o maior arco de alianças da oposição. Estamos conversando, as negociações não se encerram, nem com o DEM, nem com o PPS, nem com o PMDB, com os outros partidos que compõem a oposição. Acho que nós já tivemos casos aí no passado recente em que candidaturas foram retiradas nos últimos minutos, né, no apagar das luzes. Então nós estamos aí conversando para tentar unificar ainda mais, para ter mais partidos conosco. E esse é o nosso trabalho, juntar a oposição, tentar fortalecer ainda mais essa nossa pré-candidatura. Agora, nós sabemos também que existem outros interesses por trás, né? Tem interesses por parte do governo, interesses por parte de diversos grupos. Agora é aquela coisa, nós temos que avaliar a quem interessa retirar a candidatura de alguém que foi prefeito durante 3 vezes, né, no município de Acrelândia, e saiu com nome limpo, não responde a nenhum processo. Quem já foi secretário de Estado durante 1 ano e 6 meses e também saiu sem responder qualquer tipo de processo, né? Quem não é dado a fazer maracutaia. O Bocalhon não tem um nome sujo com nada, né? A quem interessaria retirar essa candidatura? Acho que o nome do Bocalhon hoje, como pré-candidato pelo PSDB e pelo arco de alianças composto aí pelos partidos que nos apoiam, o PP, o PS, o PRTB, o PRP, o PTdoB, o PSC, esses partidos todos que compõem o bloco de oposição, acho que já tem definidos o nosso pré-candidato. Nós estamos na discussão do vice, essa discussão ainda vai se alongar um pouquinho mais, mas o pré-candidato desses partidos é o nosso pré-candidato Tião Bocalhon, do PSDB. Deputado, segundo a reportagem, ainda segundo esta reportagem, os arquitetos deste complô seriam o próprio deputado federal Márcio Bittar, o deputado federal Flaviano Melo e o senador Sérgio Petecão, que estariam já de comum acordo vislumbrando a eleição de 2014. Obviamente que a eleição municipal tem muito a ver com o que vai acontecer daqui a 4 anos. No caso, daqui a 2 anos, 2014, uma vez que o resultado desta eleição municipal vai ter reflexos profundos na estratégia da oposição, inclusive para as eleições governamentais. O senhor acredita que esse tipo de acordo possa estar acontecendo nas barbas de Tião Bocalhon? Olha, eu acredito no que disse o nosso presidente regional, o deputado Márcio Bittar, que declarou por diversas vezes, inclusive aqui no seu programa, um apoio incondicional à candidatura de Tião Bocalhon, né? E eu vejo sim, a oposição ela tem tudo para firmar agora nessa eleição de 2010. Ela tem tudo agora para dar um tiro certeiro, não um tiro no escuro.
E esse tiro certo, esse tiro numa pessoa que já tem experiência comprovada, a pessoa que já tem trabalho prestado, esse tiro certo é Tião Bocalhon. E eu acredito que o deputado Márcio Bittar, ele comunga desse mesmo pensamento. O pensamento não no individual, mas o pensamento no coletivo, o pensamento na oposição como um todo, né, de apresentar um projeto alternativo, uma coisa diferente. E é por isso que nós estamos, ontem eu saí do PSDB, ontem quase meia-noite, nós estamos elaborando esse novo projeto de governo para ser apresentado à população de Rio Branco. Então, acredito que o deputado Márcio Bittar é um defensor também dessa tese, do projeto que os partidos que compõem a oposição, e principalmente esses que estão aliançados conosco, vão apresentar à população de Rio Branco para ser avaliado. Existem alguns analistas políticos que acreditam piamente na possibilidade de 2 candidatos de oposição irem para o segundo turno. E isso, obviamente, redundaria numa dispersão de forças. Alguns apoiando uma candidatura e outros outra. No caso de apenas um candidato da oposição ir para o segundo turno, as oposições se uniriam. Então, diante deste cenário, seria melhor para a oposição só um candidato ir para o segundo turno, uma vez que isso uniria as oposições? Deputado? Olha, veja, hoje eu defendo a tese da unidade das oposições aqui em Rio Branco. Normalmente quem defende mais de uma candidatura é quem, por exemplo, não se apresenta bem numa pesquisa, né? E assim foi na eleição passada, onde nós defendíamos a existência de mais de uma candidatura ao governo para forçar um segundo turno. Hoje a situação nos é favorável, né? Então hoje eu acredito que, da forma como as coisas estão postas, se a oposição estivesse em torno de uma candidatura única, haveria uma possibilidade muito grande de haver um sucesso no primeiro turno, né? Bocalhon ainda acredita que consegue reunir todo mundo e apresentar uma candidatura, pelo menos diminuir esse número de pré-candidatos de oposição, uma vez que só aumenta? Agora, recentemente, o Jamil Asfuri do DEM também se lançou pré-candidato? Eu acho que não só o Bocalhon, eu acredito nisso. Estamos trabalhando para unificar essa oposição. Por exemplo, Ayrton Rocha tem um peso muito grande de Márcio Bittar no PPS. Ele poderia vir, uma vez que já se anunciou que Ayrton Rocha estaria aliançado com o Jamil Asfuri? Veja, essas conversas com os partidos, agora há pouco mesmo recebi uma ligação do nosso professor Ayrton Rocha, que deve estar, esse momento, mantendo contato com alguns integrantes da direção do PSDB. Essas conversas não param, né? Então não tem nada fechado entre o PPS e o DEM. O que existe, na verdade, são conversações. E o PSDB não vai deixar de fazer conversações com o PPS, com o DEM, com o próprio PMDB, né? Sempre que houver a possibilidade de agregar, de juntar, nós estaremos juntos tentando essa possibilidade. E o ex-deputado Calixto também seria uma boa para a candidatura de Bocalhon? Eu acredito que sim, o deputado Calixto tem um trabalho muito grande na oposição, foi e é uma referência no nosso meio, né, na oposição, e seria com certeza uma força que agregaria muito a qualquer candidatura proporcional ou majoritária da oposição. Estão conversando com ele? O deputado Calixto teve... Porque hoje, o que nós temos? Nós fechamos esse leque de alianças e nós estamos com grupos de pessoas dos diversos partidos que compõem a nossa aliança, conversando com vários integrantes desses partidos. Eu tenho certeza que tem alguém do nosso bloco, né, aí tem o PP, nós temos o PSC, da deputada Antônia Lúcia, com pessoas conversando com esses partidos para que nós possamos, no futuro, ter um entendimento. O senhor falou da vice. Democratas apresentou seu nome, que é o deputado Jamil Asfuri, uma vez que não foi agraciado com a vice de Bocalhon. Quem será o vice de Bocalhon? Será mesmo o Alisson Bisteni, do PP? Não, veja a situação. Nós temos que repor a verdade, né? Na verdade, nunca foi... Mas foi um argumento que foi utilizado. Mas eu estou aqui para repor a verdade, pelo menos o que eu acompanhei. Né? Nunca foi fechada a porta para o DEM ou para qualquer outro partido. Eu lembro que no lançamento... No anúncio do apoio do PP e do PRP ao PSDB, o próprio deputado Gladys Cameli colocou que teriam 3 candidatos dentro do PP para colocar na mesa de negociação junto com os outros partidos, para dali tirar um candidato único, né, um vice, que representaria os outros partidos. Né? Então, esse fechamento de portas nunca aconteceu. Eu lembro até que na terça-feira que antecedeu o anúncio da candidatura do deputado Jamil Asfuri, nós tivemos uma reunião com o pastor Agostinho, eu, Bocalhon, pastor Agostinho e Jamil Asfuri. E nessa reunião, o Bocalhon falava ainda da sua vontade de ter um vice evangélico. Né? E por que isso não foi costurado, deputado? Eu acho que houve eu estou falando por mim, não estou falando pelo partido, eu acredito que houve uma precipitação tanto do pastor Agostinho quanto do Jamil Asfuri.
até porque naquele momento os dois se colocaram ao lado de Bocalhão para enfrentar essa disputa, para buscar nomes, até aparecer um nome dentro do PP que faz parte dos quadros da Igreja Batista do Bosque, eu não vou recordar o nome agora, mas é um jovem que faz parte do PP e que seria pré-candidato a vereador. Né? E aí foi colocado, o Bocalhão disse que participou inclusive de uma reunião na casa dessa pessoa e que teria gostado da reunião pela quantidade de pessoas que participaram dessa reunião. Aí, estranhamente, logo alguns dias depois, aí nós recebemos um anúncio da candidatura. Mas acho que isso faz parte, a gente tem que continuar conversando e quebrando as arestas. A pré-candidatura do Jamil tira votos de Bocalhão, na sua opinião? Olha, eu acho que toda candidatura nova ela vai dividir os votos que já existem. E como ela vai dividir, ela vai tirar votos de todos os segmentos. Né? Ela vai tirar votos de todos os segmentos. Como ele é um candidato da oposição, seria muito interessante, o Bocalhão colocou isso para ele, que ele estivesse conosco, no mesmo bloco que nós estamos. Né? Então, eu acho que tira, assim, como também tira voto do PT, como tira voto dos outros partidos. Né? Tem pergunta dos internautas para o senhor. Vamos lá. Olha aqui, o Willamis Franca diz o seguinte: boa noite, Alain. Gostaria de saber, deputado Major Rocha, como ele vê o posicionamento do presidente da casa, sendo que seu partido, o PP, no caso o presidente é o Santiago, é oposição ao governo a partir de agora. Mas ele defende a base do governo em seu discurso. Pergunte também ao deputado se ele realmente é o único parlamentar que faz oposição de verdade na Assembleia. O William me bota para quebrar aqui. Deixa eu dizer. Veja, eu tenho alguns colegas dentro da oposição, e aí, William, dizer que outros colegas fazem oposição, né? Parlamentar, nós temos parlamentares com vários estilos de trabalho ali. Né? Mas eu tenho colegas aguerridos ali, como, por exemplo, o deputado Gilberto Nice, que é um lutador, né, que às vezes até o que ele fala, às vezes é distorcido, como foi no caso a última vez que ele usou a tribuna, que foi distorcido, ele não falou aquilo. Como, por exemplo... Comparando o governador, não, ele não comparou o governador, ele fez uma comparação da atitude do governador, mas foi uma coisa assim que foi, eu acho, perigosa. Mas ele não fez aquilo. Aí o deputado Astério foi e distorceu a situação. Mas vamos lá, nós temos a deputada Antônia Salles, que é uma lutadora, uma guerreira, não foge da briga. A deputada Marileide Serafim, né? O deputado Chagas Romão está lá conosco também nessas batalhas. Né? Então nós temos um grupo de deputados ali que fazem oposição de forma mais incisiva, né? Como nós fazemos. Agora, com relação ao nosso presidente, o deputado El Santiago, o deputado Gilberto Nice esses dias fez a cobrança do PSD com relação ao deputado Chico Viga. Eu acho que essas pessoas elas estão passando por uma transição. E aí a gente vai cobrando aos poucos. O Chico nunca foi de falar muito, né? Isso, eu acho que ele nunca usou o plenário para falar. Eu ainda quero ver o deputado El Santiago defendendo as bandeiras da oposição. Mas eu sei que isso não vai acontecer do dia para a noite. Isso é uma coisa que vai acontecer gradual e lenta, e eu acho que cabe a gente dar tempo e cobrar também, lógico, como o William está cobrando, como o Gilberto cobrou, mas nesse momento a gente dá um tempo para a pessoa ir. É uma situação nova. Veja, se de uma hora para outra eu passasse a defender hoje a atual Frente Popular, seria para mim um choque. Um choque, isso teria de tempo. Isso, da mesma forma, eu acredito que o deputado Santiago, a deputada Maria Antônia e o próprio Chico Viga, eles precisam desse tempo. Mas acredito que no futuro eles estarão conosco. Deputado, existe também um questionamento sobre os votos dos PMs e dos bombeiros que foram a sua base eleitoral na última eleição para deputado, e que hoje existem muitos militares que querem, enfim, estão meio dispersos. Fala-se que há votos de militares para outros candidatos da oposição, e isso tem gerado uma perda de votos para o PSDB. No caso do próprio Bocalhão, isso pode acontecer. Um candidato, por exemplo, de oposição, tomar votos de Bocalhão. Como é que o senhor tem trabalhado essa questão dentro da caserna, que é a sua casa? Veja, nós temos dentro da caserna um instrumento que é feito, pelo menos nos períodos pré-eleitorais, que é uma votação interna para escolher quem seria o nosso representante na eleição. E como nas outras, né, nessa que eu fui candidato não teve, não sei porquê, mas não fizeram. Mas nessa, agora, como nas passadas, o número de candidatos é muito grande. E essa agitação, é normal, né? Lá na frente, depois do plebiscito, as coisas se acomodam e aí todo mundo tem um norte para seguir. Então, eu acho que hoje
é normal essa turbulência, né? E depois do plebiscito, que vai escolher o nosso representante, aquela pessoa que vai ser legitimado para ser o candidato dos militares, aí sim, aí a coisa começa a se encaminhar. E aí, para nós, é trabalhar e torcer para que ele esteja do nosso lado. Eu acredito que vai estar. Para vereador, os militares devem ter 3, 4 nomes ou vão fechar com um só? Veja, o plebiscito escolhe um nome, mas você sabe que ninguém pode proibir ninguém de se candidatar. E algumas pessoas não se submetem ao plebiscito, né? A candidatura ela não está presa, não está atrelada ao plebiscito. Mas, lógico, que aquele que ganha o plebiscito, ele sai com legitimidade para falar em nome dos militares, para atuar em nome dos militares. Então isso aí para a gente é interessante. Eu estou aguardando chegar o plebiscito para que dali nós tenhamos o candidato que representa de fato e de direitos militares. O pré-candidato, né? A Marlisete Birica pergunta do helicóptero. Ela disse o seguinte: o helicóptero não apareceu até hoje, o senador Jorge Viana disse que estava em manutenção. Queria saber se o deputado Major Rocha está apurando onde é que está esse helicóptero. Pergunte se ele sabe e se ele pode apurar o helicóptero. Uma das coisas que no tempo que eu passei na polícia eu me dediquei foi a aviação, né? E o helicóptero ele é uma aeronave que ele tem que passar por algumas manutenções. E, infelizmente, nós estamos, a manutenção do helicóptero, do Esquilo, que é o helicóptero que foi comprado para o Estado, ele é feito lá em Itajubá, interior de Minas Gerais. E aí ele foi para lá. Só que realmente esse helicóptero está há bastante tempo lá. Né? Eu até uma boa começar a saber o porquê desse helicóptero não ter retornado. Né? O que está faltando para que nós tenhamos o helicóptero que foi pago e muito bem pago, né? Foi, segundo o Ministério Público Federal, foi superfaturado. Né? Onde é que esse helicóptero está querendo para estar servindo o povo criando? Deputado, o senhor esteve ali no conjunto Andirá, próximo ao Xavier Maia, e lamentou a situação das obras habitacionais daquele local. O senhor conversou com empreiteiros, que segundo os relatos disseram ao senhor que não estavam recebendo ou não receberam pelas obras. Como é que está essa situação? Veja, são quantas unidades habitacionais ali? São 624 casas, 624 casas no total. Lá no conjunto Andirá são 450. São unidades habitacionais que foram iniciadas e que não foram concluídas. É dinheiro público que está lá se estragando, né, sendo jogado fora. E mais que isso, são trabalhadores, são empreiteiros, empresários, pequenos empresários, que tinham todo o seu patrimônio e que esse patrimônio foi investido naquelas casas e não tiveram retorno. Veja que o secretário, na época era o Gilberto Siqueira, autorizou a construção das casas sem ter dinheiro no projeto e sem a documentação do terreno estar legalizada. O que aconteceu? Como não tinha dinheiro ainda para pagar a entrada, o secretário fez com que os empresários tirassem uma carta de crédito na Caixa Econômica e esses empresários começaram a construir com essa carta de crédito, com dinheiro de empréstimo. E aí aconteceu o seguinte, que o primeiro pagamento demorou a sair, depois não saiu mais por conta dessas irregularidades, né? E aí o que aconteceu? Os empresários foram praticamente massacrados pelos juros do banco. A Caixa é um banco, ela não é uma instituição de caridade. E cobrou juros e hoje nós temos aí algo em torno de 50 empreiteiros que estão em dificuldades, 50 empresas que geravam emprego e estão em dificuldade. 5 dessas, elas não têm mais condições de voltar a funcionar. Né? E aí nós estamos encaminhando esse material para o Ministério Público para ver o que aconteceu. É dinheiro público. O senhor procurou a Secretaria de Habitação para obter alguma resposta sobre esse caso? A informação que nós tivemos é que o atual secretário, que acabou de assumir o cargo, disse que o problema era da presidente Dilma, que não havia repassado os recursos. Na verdade não é isso, porque o projeto é do governo estadual e o recurso é um financiamento da Caixa Econômica. Então não é esse o problema. O projeto é do Minha Casa Minha Morada, é um projeto estadual. Não é o Minha Casa Minha Vida, que é um projeto federal. Então o que nós vamos fazer? Reencaminhar toda essa documentação para o Ministério Público, para que o Ministério Público possa apurar. Gente, nosso tempo está estourado. Eu agradeço aqui também a participação de Esdras Saraiva. Manda um abraço para todos os acrianos no programa, porque sou um telespectador assíduo do seu programa, mas estou longe, está em Fortaleza. Um abraço para você, Esdras. Muito obrigado pela sua audiência. E os demais internautas que participaram aqui, o Willames, a Marlisete e todo mundo. Deputado, obrigado pela tua vida. Alan, eu que agradeço a oportunidade. Bater um papo contigo. Prazer é meu e estou à disposição. Da mesma forma. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Fique conosco. Até já.